Olá, adolescentes! Olá para todos aqueles que acompanham as nossas lições domingo a domingo aqui na sala da EBD, da Primeira Igreja Evangélica Batista em Araraquara. Meu nome é Fernanda, professora Fernanda, e hoje nós vamos continuar a reflexão dos Salmos, do livro de Salmos. Nós selecionamos um capítulo para a gente estudar, tá? E refletir. Nós estamos no dia 20/6/2021. E essa semana foi uma semana bem complicada e uma semana muito triste também para nós. Aqui em Araraquara tivemos muitas mortes, gente positivada com essa Covid-19 e estamos novamente entrando no lockdown, né? E tivemos muitas mortes, é isso que nos deixa muito triste, né? E o texto que nós vamos meditar hoje, na aula de hoje, também nós podemos fazer um paralelo com aquilo que está acontecendo atualmente na nossa cidade, no nosso estado, país e até na humanidade. Tantos sofrimentos, né? Tantas pessoas sofrendo, angustiadas, pensando o seguinte: será que isso tudo vai passar? Será que tem luz no final do túnel? Será? Nós estamos dando continuidade ao estudo, então, dos Salmos, do livro de Salmos, um livro muito precioso. Já estamos na lição 11 da EBD, né? Terminando na etapa final dessa revista aqui que estamos estudando. Olha lá, Salmos vivos porque eles continuam falando com a gente, como vocês vão ver hoje. Os livros de Salmos, ele é o inário do povo judeu. E dentro deste inário, nós temos não só cânticos de louvor e ação de graças, nós temos também cânticos de lamentação, cânticos de tristeza e lamentação, cânticos de angústia. E o cântico de lamentação, ele é o contrário do cântico de ação de graças. A gratidão e a queixa são como dois pratos de uma mesma balança, né, de pesos, tá? E em nós deve haver tanto a expressão de gratidão a Deus, como também uma manifestação de queixa e súplica, estar ali na presença de Deus pedindo a sua orientação nesses momentos tristes, tá? E com sabedoria devemos balancear o nosso exercício dessas duas expressões de fé. Então, a gratidão a Deus e também a sua lamentação, a tristeza, a angústia que também sentimos. Agora nós vamos pedir a orientação de Deus para essa reflexão, que essa reflexão sirva não só para mim, mas também para vocês, para todos nós. Que seja uma chamada de ação, não só reflexão, mas também de ação, a partir de tudo aquilo que a gente vai falar, né, aqui, conversar sobre este assunto, tá bom? Vamos lá? Ó Deus, em tua presença pedimos, Senhor Deus, que o Senhor venha estar com cada um de nós, Senhor Deus, tanto comigo e com cada pessoa que está ouvindo a Tua palavra, para que esta palavra possa ficar gravada em nossos corações, Senhor Deus, para a gente não só refletir, mas também agir neste momento que estamos passando, Senhor Deus, momento de nação, momento de país, Senhor Deus, momento de cidade também, Senhor Deus. Clamamos por Ti, Senhor Deus, para que o Senhor esteja conosco neste momento, Senhor Deus, guardando cada pessoa, Senhor Deus, e fazendo com que a gente veja o final, a luz no final do túnel, Senhor Deus, que o Senhor está ali presente, cuidando de nós. Obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, pessoal. E hoje nós vamos estudar esse Salmo de Lamentação, que é o Salmo 130, tá? Quem puder aí, abre a Bíblia e eu vou ler com vocês, tá bom? O nome do capítulo é o seguinte: Oração pedindo a ajuda de Deus. Vou começar a ler.
Ó Senhor Deus, eu te chamei quando estava em um profundo desespero. Escuta o meu grito, ó Senhor, ouve o meu pedido de socorro. Se tu tivesses feito uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da condenação? Mas tu nos perdoas e por isso nós te tememos. Eu aguardo ansioso a ajuda de Deus, o Senhor, e confio na sua palavra. Eu espero pelo Senhor, mais do que vigias espero o amanhecer, mais do que os vigias esperam o nascer do sol. Povo de Israel, põe a sua esperança em Deus, o Senhor, porque o seu amor é fiel e ele sempre está disposto a salvar. Ele salvará Israel, o seu povo, de todos os seus pecados. Amém. Então, o nome da nossa lição é o seguinte, ó. Olha só que interessante, ó. Luz no final do túnel. E aí temos um túnel e a pessoa está dentro desse túnel, olhando para fora, vendo que existe luz, que existe essa luz lá no final do túnel, lá fora, né? Temos o que? A luz. E nós vamos refletir nisso. E se existe luz no final do túnel, ela se chama perdão. Devemos sempre lembrar que Deus está aqui esperando a gente o clamar. Buscai ao Senhor. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Invoque a presença do Senhor em sua vida. Este salmista, ele necessita de perdão e por isso ele faz uma confissão dos seus pecados. Nos 3 primeiros versos aqui, ó Senhor Deus, eu chamei quando estava em profundo desespero. Escuta o meu grito de socorro, meu grito, ó Senhor, ouve o meu pedido de socorro. Se tu tivesses feito uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da condenação? Nos 3 primeiros versículos, vemos a confissão. Eu estou nas profundezas, eu estou lá embaixo mesmo, não tem mais para onde eu escapar. E a inclinação do seu pecado, as minhas súplicas. Estou suplicando, pedindo, gritando. Veja que ele fala grito, o meu grito. E a sua condição, se atentares para o meu pecado, se olhares para os pecados que eu tenho. Ele é um pecador confesso, ele confessa todos os seus pecados, tá? Quem poderá atrever-se contra mim se eu lhe confessar o meu pecado? Versículo 3. Então, o Salmo 130 é uma resposta do anterior, tá? Que é o Salmo 129. Ele fala sobre isso. E encontramos com um pecador que, uma vez ameaçado, olhou para a luz do Senhor e lembrou-se: ó Israel, coloca a esperança no Senhor, pois no Senhor há amor fiel e nele há plena redenção, plena salvação. Lembre-se adolescente, lembre-se você é adulto, você que está aí ouvindo, existe possibilidade do cristão enfrentar um mau momento. Sempre existe, tá? Existem pessoas que estão angustiadas hoje por conta de tudo isso que está acontecendo. Não só as pessoas que não são cristãs, mas os cristãos também. Existem muitas pessoas angustiadas, vivendo nas suas casas, sofrendo angústia e dor mesmo, sabe? E aí a gente tem que pensar o seguinte, que nós precisamos ajudar essas pessoas. E diante de um momento ruim, como você pode estar passando, nós devemos primeiro pedir a ajuda de Deus, tá? E depois dos irmãos em Cristo, das pessoas da sua igreja. Se você precisar, chame, converse com alguém da sua igreja, com o seu pastor, né? Com alguém que você tenha confiança, que seja da igreja. Porque a igreja, ela é o corpo de Cristo, ela representa o corpo de Cristo e os seus cuidados. Então, procure alguém para conversar também, para orar juntamente com ele, para você o quê? Diminuir essa angústia, essa dor, esse sofrimento, tá? Este salmo, né, o 130, ele foi escrito por alguém que exerceu uma liderança dentro do povo de Israel. Nós não temos o nome deste autor, mas ele fala sobre isso.
ele exercia essa liderança diante do povo de Israel. Nós vemos a sua preocupação em levantar uma súplica ao Senhor em favor da sua nação, né? Pedir pela sua nação. Olha só, no 7, povo de Israel, põe a sua esperança em Deus o Senhor, porque o seu amor é fiel. E aí, no versículo 8, ele salvará Israel, o seu povo. Então, a preocupação dele é com o povo, não só com ele. Ele escreve em primeira pessoa, mas ele se insere dentro desse grupo. Hoje, dia 20/6/2021, não esqueça de fazer uma oração de súplica pela sua cidade, pela sua nação também. Uma oração de súplica. Nós vivemos em momentos como o salmista, desejando que o perdão, a cura para esse sofrimento sem fim que estamos vivendo. Precisamos da proteção de Deus, da cura, do perdão de Deus, e que Deus cuide de nós nesse momento e que nos dê essa libertação. Buscai em Deus a sua esperança. A esperança está em Deus. O Salmo, então, como eu falei, ele foi escrito em primeira pessoa. Mesmo sendo uma oração em favor do povo, o escritor se insere no contexto e, a partir da experiência interna de sofrimento e angústia na alma, ele relata a esperança que possui num Deus provedor e misericordioso. Você já experimentou a sensação de ter caído num abismo? Deve ser horrível. Eu nunca senti essa sensação, mas deve ser horrível, literalmente cair dentro de um buraco, né, bem profundo. O sentimento é o quê? De abandono, né? De solidão e de sofrimento. A única coisa que nós conseguimos fazer é gritar por socorro, né? Fazer de tudo para sair daquele lugar. O primeiro passo, o que a gente tem que fazer quando a gente cai nesses abismos, abismos espirituais? Seria reconhecer aonde chegamos, onde nós estamos, caminhando com o pecado. Nós muitas vezes estamos de mãos dadas com o pecado. Tomar cuidado com isso. A destruição do pecado em nós traz a realidade das profundezas de um abismo mesmo. Um buraco sem fim, envolto numa escuridão. O salmista, ele reconhece o lugar do abismo e de lá ele chama por socorro, grita mesmo por socorro, socorro a Deus, porque ele sabe que Deus está ouvindo, ele está te ouvindo. O pedido de socorro é o segundo passo, né, necessário para uma mudança de realidade. Quando ocorre, nós passamos a depositar a nossa esperança somente no Senhor. Deus ouve as orações dos fiéis, Deus está ouvindo sua oração. Mas quando o pecado nos domina, existe uma barreira que se levanta entre nós e Deus, de forma que as nossas orações deixam de ser ouvidas e o pecado ele nos afasta da comunhão íntima com Deus. Depois que reconheceu o lugar onde chegou, nesse abismo, né, e clamar por socorro, o salmista ele assume uma posição passiva de aguardar o quê? De esperar em Deus, de esperar a provisão de Deus. A aflição daquele coração ele se transforma em uma paz, em paz e esperança em Deus. No versículo 6, ele fala o seguinte, eu espero pelo Senhor mais do que vigias, espero o amanhecer, mais do que vigias, espero o nascer do sol. Ele espera em Deus, ele está esperando em Deus. E ele usa uma metáfora, uma comparação. Ele fala que ele espera como os vigias esperam o amanhecer e o nascer do sol. Então, são os guardas esperando os primeiros raios da manhã. Então, durante a noite, os soldados, eles vigiam e enfrentam o risco do quê? De um ataque inimigo no meio da escuridão. O cansaço do dia e os perigos da noite trazem medo e angústia. Que alívio quando a gente vê os primeiros raios do sol começando a surgir no céu. Um novo dia, um novo recomeço, um renovo. A forma que o salmista desejava está, a forma que o salmista
deseja esta manifestação do perdão de Deus que traria alívio e leveza ao seu coração, à sua alma e também à nação de Israel. O perigo ele iria passar e tudo iria ficar calmo, tranquilo. Lembrando que o caminho da luz, no final do túnel, ele passa, esse caminho até chegar no final do túnel, ele passa por algumas partes. Ele passa primeiro pela confissão, pelo perdão, pela entrega a Deus, entregar a sua vida a Deus e pela sua retomada, a retomada em suas atividades normais, tá? Quantos não se afundam ainda mais quando estão lá nesse profundo abismo? Em vez de pedir a ajuda de Deus, eles se afundam mais, por acharem que não tem mais jeito. Não adianta mais, onde eu estou não tem mais jeito. Mas tem sim. Deus quer o quê? Resgatar cada um de vocês deste abismo profundo, desse momento difícil que você tem vivido. Deus quer o quê? Resgatar cada um de nós desses problemas, dessas dificuldades, dessas angústias que vivemos. Muitas vezes tem gente que acredita que primeiro tem que resolver sozinho os problemas, sair sozinho deste abismo para depois se aproximar de Deus. Está errado. Você está errado. Primeiro busque a Deus. Busque a Deus e Ele vai estender a mão para que você saia deste abismo. Busque ajuda também dos seus irmãos em Cristo, daqueles que estão próximos a você, que são seus irmãos em Cristo. Que a Igreja de Cristo está aí para quê? Para nos apoiar, para nos ajudar. Nós somos a Igreja, o corpo de Cristo. Não esqueça disso. Não fique sozinho, Peça socorro. Pensando o seguinte, existe luz no final do túnel. Não existe só escuridão, existe luz, E você tem que fazer o seu movimento para chegar mais próximo de Deus. Aí eu vou lembrar para vocês o versículo de memorização, o versículo áureo, o texto áureo de hoje. Ó Israel, coloca a esperança no Senhor, pois no Senhor há amor fiel e nele há plena redenção. Salmo 137. Então, ó Israel, ó povo de Deus, olha vocês aí, coloca a sua esperança no Senhor. Você aí hoje, brasileiros, olha aí vocês, araraquarenses, coloque sua esperança no Senhor. Sua esperança é no Senhor, pois no Senhor existe amor fiel. Deus está cuidando de você até hoje. E nele há plena, completa salvação, completa redenção. Só Ele vai te dar a redenção plena, completa. Pense nisso. Deus está aí para cuidar de você. Então, uma luz que nunca se apaga. Essa luz, ela está aí, tá? Que está disposta a brilhar no coração de todo aquele que se arrepende e clama por socorro. Clame por socorro. Peça ajuda a Deus. Você, adolescente, peça ajuda, Peça ajuda. Se você acha que está num lugar que não tem como mais escapar, Deus está aí. E Ele está, o quê? Com as mãos estendidas para tirar você deste abismo, tá? Clame a Deus e se arrependa. E você vai se surpreender com o que Ele irá fazer em sua vida. Então escute o caminho para essa saída, para chegar até o final do túnel. Então ele passa por confissão, confesse seus pecados, peça perdão a Deus, entregue toda a sua vida a Ele, a entrega. Então confissão, perdão, entrega e retomada da sua vida para com Deus e para com as pessoas que estão ao seu redor. Clame ao Senhor. Esteja ali fazendo a vontade dEle, onde você estiver. Deus quer o quê? Te salvar, tá? E Ele salvará Israel, o seu povo, de todos os seus pecados. Deus está aqui para te salvar, mas você
tem que fazer o quê? O primeiro movimento, querer sair deste abismo, depende também de você e não só de Deus, porque Deus está aí ouvindo a sua oração e com as mãos estendidas para você sair desse abismo. E aí você vai refletir em cima. Pense nisso. E aí o seu nome, coloca a esperança no Senhor. Coloque sua esperança no Senhor, pois no Senhor há amor fiel e nele há completa, plena salvação. A salvação. Esteja, então, pensando e refletindo nisso. E hoje vamos pedir, para que Deus continue conosco, para que esta semana seja uma semana de reflexão, de bênçãos e também de oração, clamando a Deus para que Deus cure, nos liberte dessa doença tão terrível que tem levado pessoas, levado pessoas embora e deixado pessoas muito doentes, tá? Cidade de Araraquara, então, deve clamar a Deus. Você, adolescente, também deve clamar a Deus. Clamar a Deus para que Deus cuide, para que Deus salve a sua família. Não só da vida física, mas da sua vida espiritual. Pense nisso, tá bom? Um ótimo domingo a vocês, para todos vocês, e uma semana recheada das ricas bênçãos celestiais. Tchau, tchau.